Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo, o professor Felipe, no canal da Dona Maria. Como eu sempre falo, antes de começar aqui, já comenta lá S2, porque daí eu sei que você, já tá dando credibilidade e você já sabe que tudo que nós fazemos aqui é com muito carinho, muito amor pra você, beleza? Antes, também de começar aí a falar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe, porque se você gosta, você vai compartilhar aquilo que te faz muito bem, você vai compartilhar com aquelas pessoas que você ama, Então, vamos expandir esse trabalho, vamos expandir essa missão, beleza? Bora pro vídeo. Vivemos em tempos complicados, tempos polêmicos, tempos politizados, tempos que você não pode torcer o pé na rua, que dependendo do pé que você torceu, você é de um lado da política ou do outro, Isso é muito difícil. E agora, com a internet, nós temos acesso a diversas informações, até as que a gente não quer. Então, de repente, nós somos bombardeados. Todo que é tipo de informação, e o que está em alta é a política. E eu vejo que culturalmente nós crescemos com essa coisa, de política, religião, futebol não se discute, porque a igreja não se envolve em assuntos de política, porque a política não deve conversar com a igreja. Então nós assumimos, nós acolhemos essas máximas e isso nos impede de crescer, de ter uma civilização mais evoluída e o pior, isso impede a harmonia entre os pilares mais importantes da civilização, que é o pilar da fé e o pilar da política. De acordo com a fé, se você analisar uma civilização, você vai ver que é a partir da construção do seu Deus ou dos seus deuses, da relação com esse Deus ou com esses deuses, que você vê um conjunto de regras, uma noção de certo e errado, de sagrado e de profano, de relações internas e externas. Este conceito nasce da fé. Essa ordem da sociedade nasce da fé. E nós temos a política, que é a articulação desse conceito, destes conceitos, desses conjuntos de normas. Esse diálogo em que quem tende mais para esse lado, quem tende mais para esse lado, quem imagina isso, quem imagina aquilo. Então, é como nós vamos articular pensamentos diferentes, mas que caminham para o mesmo ponto, orientados por uma mesma noção de certo e errado. Então, toda civilização precisa ter essa harmonia entre esses dois pilares. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O leigo na política. Nós, infelizmente, temos uma formação muito ruim, nessa área. Eu vejo muitos grupos de oração que falam de tudo, mas menos dessa ferramenta, que nós podemos usar para levar os valores cristãos e de fato cuidarmos da sociedade por meios legais. E aí muitas pessoas pensam, não, mas a igreja não pode se envolver, não, mas eu sou missionário, não posso me envolver, mas eu não posso me envolver. De repente Deus te chamou para ser uma extensão da igreja nesses lugares. Talvez Deus tenha te chamado para ser o evangelho nesses lugares onde tantas pautas são discutidas, e pautas para o malefício da sociedade. E você vai ser a luz, nessas trevas. Você vai ser o evangelho vivo. Olha que responsabilidade, olha que interessante, olha que vocação bonita, você pode ter. E aqui eu quero abordar dois pontos muito importantes do catecismo, Até porque eu não faço vídeo de eu acho, Tenho a minha opinião, mas sempre embasado em muito estudo, em muitos livros e principalmente esse amarelinho aqui, o maior espanto herege de toda a história da humanidade.
E olha só que interessante, no ponto 899, na página 258, que você pode ver aqui, diz aqui, olha que interessante. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Essa iniciativa é um elemento normal na vida da igreja. Guarde isso. Essa iniciativa é um elemento normal na vida da igreja. Ou seja, é normal que desperte essa vocação, essa vontade, esse interesse de atuar na política. E aí nós não podemos cultivar essa linha de pensamento que o fato de você trabalhar na igreja, você atuar na igreja, isso é um empecilho. Muito pelo contrário, se nós olharmos lá atrás, infelizmente, de forma muito errada, de forma muito triste, de forma que só trouxe malefícios para ambos, tanto igreja como Estado, nós vemos lá atrás o quanto a igreja foi utilizada pela veia, pelo tentáculo, né, da teologia da libertação, uma filosofia profundamente de política esquerdista dentro da igreja, quando foi conveniente que a igreja atuasse em favor, era lindo, era maravilhoso. Os padres que abandonavam seus diversos ícones e se assumiam a pobreza, né? Era legal. Hoje, quando você tem uma visão um pouco diferente, não pode, não. Mas nós vemos aqui, está no catecismo, isso é normal. O leigo, ele é convidado a atuar na sociedade e levar esses valores, essas propostas. Por quê? Porque dentro da política você vai construir as regras da sociedade. Hoje nós não vivemos mais, né, os tempos de um império, os tempos de grandes reinos em que a religião do rei é a religião do povo, em que o rei vai ser coroado pela igreja. Não, nós vivemos o tempo do Estado laico, né, que o Estado não deveria, pelo menos, reprimir a igreja. E também, sabendo dessa diversidade cultural, nós não podemos eliminar ou ser injusto com as pessoas que professam uma outra fé. Mas, uma vez que o leigo ele está alinhado com a igreja, que defende a vida, que enxerga o Cristo no próximo, que sabe, que luta por um mundo mais igual no sentido de mesmo respeito, homens, mulheres, não interessa a sua classe, não interessa a sua origem, ele vai pensar políticas, construções de leis com esses valores, sempre defendendo a vida, sempre respeitando a opinião do próximo, nunca impondo, nunca exigindo, por exemplo, um Estado totalitário que tudo manda, tudo vê e reprime quem ele quiser. Então, quando existe essa harmonia, nós podemos fazer muitas coisas boas. Ah, Felipe, mas então por que já não manda o padre então? Ele já está à frente da igreja, ele já tem lá a faculdade de teologia, filosofia, ele viu bastante coisa da história e tal, né? Por que não manda ele? Então nós vamos ver aqui outro ponto muito importante. Olha só que interessante. No ponto 24.4.2 da página 631. Olha só. Não cabe aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos. Olha que interessante, a igreja afirmando isso. Que seguem por própria iniciativa com os seus concidadãos. A ação social pode implicar numa pluralidade de caminhos concretos. Uma parte extremamente importante. Terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da igreja. Ou seja, não é para o leigo ser, dentro da política,
um mero politicamente correto. Não. Se ele foi formado na igreja, se ele ama o próximo, se ele enxerga o Cristo no próximo, é para ele ser nesse lugar um defensor da vida, um defensor da igreja, um evangelho vivo. Porque o politicamente correto é um simples conceito humano, que conforme o tempo passa, isso pode mudar. Se hoje nós vivemos um exemplo de algo bem polêmico, é ilegal, né? Todos lutam, né, para continuar sendo crime o aborto. A partir do momento que isso se torna legal, né, se o leigo ele não está impregnado com os valores cristãos, ele vai lutar pelo que diz o conjunto de regras que a sociedade estabeleceu como uma boa ideia. Assim como já foi, né, a mão de obra escrava, foi algo legalizado pelos governos. Assim como foi, né, a divisão de banheiros para homens, né, negros e homens brancos. E o Estado, achou super legal, né? Então, atuando nesses meios, o leigo precisa estar em comum acordo, em profunda comunhão com a igreja, para de fato enxergar o Cristo no próximo, para vencer esses preconceitos. E continuando, cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Olha que interessante. Animar as realidades temporais com zelo cristão. E hoje o que nós vemos, infelizmente, é muito sobre não, mas tem que acolher. Perfeito. Mas e a segunda parte? Tem que acolher, mas indicar o Cristo. Tem que acolher, mas oferecer a conversão. Quando Cristo cura, ele fala, vá e não peques mais. Não peques mais. Preciso existir a conversão. Não é possível tirar o Cristo dali, esvaziar a cruz, transformar num simples símbolo como qualquer outro que já existe. Então, se você faz parte da igreja, se você leigo, você sente, né, esse chamado a atuar na política, que bom, que Deus abençoe a sua vocação, procure um bom orientador espiritual, procure estudar o catecismo, que esse aqui seja o seu livro de cabeceira, tá? E vamos para a luta. Vamos construir um país melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa linda igreja e tamo aí, tamo junto. Vamos rezar por você, você reze por nós e é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha. Grande beijo. Valeu, galera!